Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 5, semana 4. O assunto estudado durante esta semana foi problemas envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Atividade 1. Ana Carolina, Ricardo e Sérgio participaram de um treino de corrida. O registro do treino está apresentado no quadro abaixo. No quadro nós temos o número de voltas que cada um percorreu e o tempo gasto em minutos nesse percurso. Qual dos 4 colegas foi mais rápido no treino? Ana, Carolina, Ricardo ou Sérgio? Vamos descobrir o tempo gasto por cada um em uma volta. Ana gastou 14 minutos em 4 voltas. 14 divididos por 4, 3 minutos e meio em cada volta. Carolina gastou 11 minutos para percorrer 5 voltas. 11 divididos por 5, 2,2 minutos em cada volta. Ricardo gastou 15 minutos em 6 voltas. 15 divididos por 6, 2 minutos e meio em cada volta. E o Sérgio gastou 6 minutos em 2 voltas. 6 divididos por 2, 3 minutos em cada volta. Então, o menor tempo foi percorrido por Carolina. Resposta correta, alternativa B. Atividade 2. Considere estas 4 frases que relacionam 2 grandezas entre si. Sabe-se que essa relação pode ser de proporcionalidade direta, proporcionalidade inversa ou nenhuma dessas duas. Frase 1. Quantia mensal depositada na poupança e quantia poupada durante um ano. Se dobrarmos a quantia depositada, a quantia poupada também dobra. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais. Frase 2. Altura de um prédio em construção em metros e o número de operários que trabalham na obra. A altura do prédio e o número de operários não são proporcionais. Logo, não se relacionam com nenhuma dessas duas grandezas. Frase 3. A distância real em quilômetros entre 2 cidades e a distância entre essas 2 cidades em um mapa. Se dobrarmos a distância real, a distância do mapa também dobra. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais. Frase 4. O número de pequenos quadrados de mesma área que cubram todo o interior de um quadrado grande e a área desses pequenos quadrados. Se dobrarmos a quantidade de quadrados pequenos, a quantidade de quadrados para cobrir o interior do quadrado grande se reduz à metade. Logo, as grandezas são inversamente proporcionais. Qual das frases 1, 2, 3 ou 4 relacionam 2 grandezas inversamente proporcionais? Então, nós vimos que na frase 1, as grandezas são diretamente proporcionais. Na frase 2, as grandezas não têm relação proporcional. Na frase 3, elas são diretamente proporcionais. E apenas na frase 4, as grandezas são inversamente proporcionais. Atividade 3. O quadro abaixo relaciona a quantia de máquinas idênticas, funcionando juntas, utilizadas para produzir 1.500 kg de ração para animais, e o tempo gasto nessa produção. De acordo com essa tabela, responda às questões a seguir. Quando a quantidade de máquina triplica de 3 para 9, então 3 vezes 3, 9. O que acontece com o tempo em dias? Nós podemos perceber que o tempo ele se reduz à sua terça parte. Então, se eu triplico a quantidade de máquinas, o tempo reduz à sua terça parte.
Letra B. A quantidade de máquinas e o tempo gasto na produção de 1.500 quilos de ração para animais são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Se quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, elas são inversamente proporcionais, ou seja, quanto mais máquinas, menor será o tempo gasto na produção. Logo, as grandezas são inversamente proporcionais. Letra C. Mantendo a regularidade observada na tabela, quais são os valores de x e de y? Nas grandezas inversas, o produto das duas grandezas ele vai determinar a constante, ou seja, se as grandezas são inversamente proporcionais, o produto gerará a constante. Logo, 3 vezes 24 é 72. Então, 4 vezes x também vai ser 72. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 72 divididos por 4, 18. Nós podemos conferir as duas últimas grandezas também. 9 vezes 8 também é igual a 72. Então, y vezes 12 é igual a 72. O 12 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 72 divididos por 12 é igual a 6. Logo, x é igual a 18 e o y é igual a 6. Sistematizando conceitos. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a razão entre uma delas e o inverso da outra é constante, ou seja, quando o produto entre elas é constante. Assim, duas grandezas são inversamente proporcionais quando dobrar o valor de uma, o valor correspondente da outra se reduz pela metade. Velocidade e tempo são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade de um móvel, menor vai ser o tempo gasto para percorrer determinada distância. Atividade 4. A geladeira da casa de João estragou e não tem mais conserto. Ele decidiu que comprará uma nova e, para isso, iniciou pesquisas em lojas e sites, buscando pelo modelo preferido, valor e forma de pagamento. O quadro a seguir apresenta algumas das opções de pagamento e parcelamento. Então, nós podemos perceber que ele encontrou um produto com 2 parcelas de R$ 1.200, 3 de R$ 800 ou 4 de R$ 600. Mantendo o padrão identificado na composição e número de parcelas, vamos ajudar João a ter mais opções de parcelamento? Para isso, calcule o valor de cada parcela se a compra fosse efetuada em 10 parcelas. Em seguida, calcule para 15 parcelas. Nos dois casos, explique como você chegou ao resultado. Então, observando a tabela, nós vamos descobrir os valores de x e de y. Bom, nós podemos observar que em 2 parcelas, ele pagaria 1.200. Logo, qual é o valor da geladeira? Veja bem, 2 vezes 1.200, 2.400. Se ele pagar 3 parcelas de R$ 800, 3 vezes 800 é igual a 2.400. Se ele pagar 4 parcelas de R$ 600, 4 vezes 600 também é 2.400. Logo, qual vai ser o valor de x? Se eu quero pagar em 10 parcelas, 2.400 divididos por 10. Logo, se eu fazer em 10 parcelas, cada parcela sairá por R$ 240. Se eu fizer essa compra em 15 parcelas, 2.400 divididos por 15, cada parcela sairá no valor de R$ 160. O que acontece com o valor da parcela quando a quantidade das mesmas aumenta? Quanto maior o número de parcelas, menor o valor de cada uma delas. Qual a relação existente entre as grandezas quantidade de parcelas
e os valores respectivos. As grandezas, elas são inversamente proporcionais. Uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Atividade 5. Ana possui uma fábrica de máscaras de proteção, bico de pato, com 4 funcionárias trabalhando 8 horas por dia, praticamente mesmo ritmo de trabalho. Certo dia, Ana recebeu uma encomenda de 800 máscaras para ser entregue em 7 dias. Após 3 dias de trabalho, Ana verificou que 400 máscaras relacionadas a essa encomenda haviam sido confeccionadas. Mantendo-se a mesma quantidade de funcionárias e ritmo de trabalho, no mínimo quantas horas de trabalho por dia atribuídas à confecção do restante de máscaras dessa encomenda devem ser empenhadas por funcionárias dessa fábrica para que Ana entregue essa encomenda no prazo estabelecido? Então, veja bem, vamos relacionar o tempo em dias com horas por dias trabalhadas. Em 3 dias, para determinado produção, ela tem que trabalhar 8 horas por dia, certo? Ela precisa entregar essa encomenda em 7 dias. Logo, se em 3 dias ela tem que trabalhar 8 horas por dia, em 4 dias ela vai trabalhar X. Ou seja, se aumentar o tempo em dias, se eu tenho mais dias, o que vai acontecer com as horas trabalhadas? Vai diminuir. Se eu tenho mais dias, eu posso trabalhar menos. Então, percebe-se que eu inverti a segunda grandeza. Então, 3 está para 4, assim como X está para 8. Eu inverti a setinha, eu vou fazer a inversão também das grandezas. Multiplicando o cruzado, nós teremos 4 vezes X é igual a 3 vezes 8. 3 vezes 8 é igual a 24. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 24 divididos por 4, 6 horas por dia para terminar a produção. Atividade 6. As chuvas na cidade em que Carlos vive são intensas e causam infiltrações e umidade nas casas. Neste ano, as infiltrações na casa de Carlos foram severas, fazendo com que ele tivesse que reformá-la totalmente. Conversando com um pedreiro, Carlos percebeu que ele sozinho levaria 100 dias para reformar a casa. Ele não tem todo esse tempo, pois está de férias e quer acompanhar a obra. Ele solicitou ao pedreiro que escrevesse a estimativa em dias que levaria para terminar o trabalho, contratando mais pessoas. O registro do pedreiro está abaixo. Se contrata uma pessoa, ele vai gastar 100 dias. Se contratar 2 pessoas, ele fará o serviço em 50 dias. Mantendo o mesmo padrão estabelecido pelo pedreiro e sabendo que Carlos precisa terminar a reforma em 10 dias, quantas pessoas serão necessárias para que a reforma seja finalizada dentro do prazo? Bom, agora nós vamos relacionar as seguintes grandezas: número de pessoas, que vão trabalhar e o tempo em dias. Nós vimos que uma pessoa gasta 100 dias para fazer a obra. Quantas pessoas faria essa mesma obra em 10 dias? O que nós vamos analisar? Se eu diminuir o tempo, eu vou precisar de mais funcionários. Logo, as grandezas são inversamente proporcionais. Podemos perceber que nós invertemos em número de pessoas. Então, na razão também nós vamos ter que fazer uma inversão. Então, 1 está para X, assim como 10 está para 100. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter 10 vezes X é igual a 1 vezes 100. 1 vezes 100 é 100. O 10 está multiplicando, eu passo dividindo em forma de fração. X é igual a 100 divididos por 10, 10. Para terminar esse serviço em 10 dias,
Ele precisa de 10 pedreiros. Então, eu não posso esquecer que na grandeza inversa, quando eu vou armar a razão, eu vou sempre copiar uma e inverter a outra. Os sonhos não determinam o lugar onde vocês vão chegar, mas produzem a força necessária para tirá-los do lugar em que vocês estão. Sonhem com as estrelas, para que vocês possam pisar pelo menos na lua. Sonhe com a lua, para que vocês possam pisar pelo menos nos altos montes. Sonhe com os altos montes, para que vocês possam ter dignidade quando atravessarem os vales das perdas e das frustrações. Aqui nós encerramos as nossas atividades, os nossos trabalhos em relação ao PET volume 5.